Porque assim, que nem você colocou lá, assinatura floral. Mas, gente, o que é assinatura floral? Eu não sabia que era assinatura Não, floral. e você teve... Você, na época, você direcionou dúvidas. Eu lembro que, na época, até a Gabi compartilhou comigo que vocês estavam com dúvidas e tal. Eu falei, Gabi, fala pra ele falar comigo e tal. Ela falou, não, eu vou ver, eu vou explicar pra ele primeiro, porque são algumas dúvidas que, claramente, é de uma pessoa que nunca casou. Sim, Então, assim, sim. ele não entende algumas demandas, né? E aí, a gente fez questão e tudo de marcar a reunião lá com a Natália. Mas, por exemplo, essa questão das flores, eu coloco no meu contrato que a gente não especifica. Porque, assim, imagina se eu falo que lá no meu contrato que eu vou te entregar a tulipa e na semana lá acontece uma tragédia e a preço? Plantação... Ou nem tem. Ou nem tem. Porque se tá caro, eu tenho que honrar. Sim. Não importa, né? Você pagou por aquilo, Sim. mas e se não tiver? Aí eu vou virar uma tulipa? Não tem como, entendeu? Porque a Mais gente um dia, lida Eduardo, aí com questões naturais. depois então, que assim, desligar, eu vou te contar como é que funciona o mercado da flor. é uma loucura. A Gabriela me adiantou um pouco. Cara, é é um uma negócio E a loucura que foi assustador. depois uma da pandemia. assustador. Que até quebrou aquele pessoal lá de Olambra, né? Que era Foi, assim, um dos maiores produtores, tipo, faliu, sabe? Porque realmente é complicado. Então, a gente estipula, mas aí, mesmo eu não considerando, não especificando, tipo assim, vai ter isso, você se sentiu segura Foi. de que você assim, ia ver, né? Você É ia, de que eu fato. ia ver e, não sei, era basicamente isso. Assim, lógico que tem a questão do orçamento também. Mas pior que eu acho que a gente não fez orçamentos tão discrepantes, assim. Tinha uma diferença ou outra. tinha, mas assim... Mas e também era... Eu acho que o que fez a gente fechar, pensando aqui, lembrando Eu acho até da que na época, eu me lembro que o meu orçamento ficou mais alto do que o do outro fornecedor que vocês queriam. Eu acho E aí o Eduardo foi, a gente Acho que conversou foi. e tudo. Aí teve o negócio do contrato, que ele ficou receoso Foi. de fechar, porque falou, não, beleza, aí, então manda o contrato. E aí veio o contrato, ele leu o contrato, e aí veio aquele tanto Eu de acho dúvida. que tava mais alto, porque eu tinha colocado meio tudo que a gente queria. Acho que a gente teve 2 propostas. Sim. E aí a gente fez uma outra reunião aí e a gente readecou. Foi isso que eu ia falar. A gente foi em um fornecedor que também, assim, acho o trabalho dele incrível. Só que tava acima do que os dois. O outro não foi o que a gente queria, mas então. nem chegou perto. A gente tinha desse outro fornecedor, acima do que a gente podia pagar. Falei, olha, pros dois, gostei do seu trabalho, mas a gente precisa ficar em tanto. Eu acho que o Eduardo até te falou, na época, não foi pra fechar, a gente precisa ficar nesse valor. Nesse teto. Porque decoração pra vocês não era uma coisa não que era vocês o estavam principal. dispostos a estender. Era assim, não era o principal, vamos dizer assim, mas também não podia ser... Eu não queria, tipo, qualquer coisa. Porque Tanto senão... que, assim, até na própria indicação, tipo, a Gabi Júlia, o tipo de decoração que você quer, esses fornecedores atendem. Não adianta eu te passar outro Porque fornecedor mais aquela barato, coisa. porque não vai te atender. No mercado, você acha desde do Baratérrimo barato até Isso. o céu. Exatamente. Então, assim... Então, aí foi quando a gente pegou, falou, olha, a gente precisa chegar nisso. Como que a gente adequa para chegar o mais próximo do que seria o meu ideal com esse valor? Alinhar a expectativa com realidade. Isso. E aí eu lembro que eu acho que a gente trocou, eu queria tudo mesa de vidro, a gente colocou umas com formos e fomos alterando. Chegou no meio termo ok e ficou no valor que a gente conseguia pagar. E esse outro fornecedor, ele simplesmente falou, olha, do jeito que você quer eu não consigo diminuir o valor. Eu não consigo... Ele foi inflexível. Ele não foi flexível pra sua dor, digamos assim. Isso, exatamente. Eu não sei se ele achou que, tipo assim, ela tá só pedindo um desconto pra ver... ela vai acabar pagando porque... Eu acho que foi um pouco ela gostou disso. muito do projeto, eu não sei mais o quê. Tipo assim, naquela coisa, tipo, vai acabar pagando. Porque tem coisa que a gente acaba pagando. O carpete eu acabei pagando. Mas assim, não era. Porque eu não vi essa disponibilidade dele, entendeu? Então era mais você viu ali na Gabriela mais a vontade de realizar o seu evento junto com você. Isso, exatamente, de entender. E Eu acho que talvez por a gente, só cortando um pouco, por a gente não ser muito padrão do seu portfólio, eu senti uma necessidade. Tipo, a Gabi, eu lembro de você falar assim pra mim, eu quero muito fazer o seu casamento. Isso, e ela fala assim, e eu quero saber exatamente o que você quer, porque eu não quero errar. Eu lembro da Gabi falando assim, eu não quero errar, eu quero que você goste muito. Porque você sabe muito o que você quer, então eu quero que você goste. Ela comprou a ideia, assim. E aí,
Eu sou muito de energia também, de match, de sentir o feeling das pessoas. E ela nasceu, começa com 2 também. Então... Aí deu certo. Aí foi a hora que... E aí tinha, lógico, a parte financeira e do contrato que acabava que o Eduardo mexeu 90% das coisas, né? Isso aí. E ele dando certo, foi. E aí foi. E o contrato, Eduardo? O contrato. Mas só uma ressalva, porque contrato é igual nesses anos aí de Colorado, eu sempre falava pra Gabi, tipo assim, cara, cada vez que um noivo aparecer, que normalmente são os noivos, né? Aparecer enchendo o saco pelo contrato, que contrato, na verdade, que é uma lista de possíveis problemas, pra um lado e pro outro. Você tenta prever o máximo possível. Né? É uma previsão ali de problema. E aí eu falava pra Gabriela, tudo que chegar é ótimo, porque você tá cada vez mais deixando seu contrato apinerado ali pra ficar legal. E também outras situações, por exemplo, igual ela passa por algumas situações que acontecem no casamento, que eu falo assim, ixi, isso aqui tem que pôr no contrato. Isso aqui tem que pôr no contrato. Mas assim, uma coisa que eu acho que é importante muito a gente pontuar, hoje, cada vez mais, eu escuto de outros fornecedores, falando aqui do meu lado, que, nossa, eu preciso melhorar meu contrato, eu preciso fazer isso no meu contrato. E é um segmento que quase ninguém tem jurídico. É impressionante. Então, a partir do momento isso que você... surpreendeu muita gente. Os contratos são lixo, né? Sim, não, é aquele contrato que você coloca assim, no Google, contrato de prestação de serviço. Isso. Só que Você quer deixar seu telefone? Vamos, lança aí. Vamos, lança a campanha arroba, contrato. O arroba contrato aí. A partir do momento que você fala assim, não, eu vou melhorar meu contrato, você tem que ter peito pra segurar ele, entendeu? Lógico. Porque vai acontecer de chegar um cliente... principalmente os advogados, os noivos advogados, as noivas. Mas é verdade. Não, sim. Só que eu vou falar pra vocês uma coisa que a minha advogada, que também é minha amiga, me fala sempre. Quando a gente tem algum questionamento, eu atendi uma noiva, um casal, inclusive da Gabi também, da Gabi Baleiro, que a Gabi no dia, ela me ligou antes, ela falou, Gabi, olha, eu tô com um casal, que assim, o pai dela, ele tem algum cargo, não sei o que ele é, mas ele é. E ele tá, assim... tá muito difícil de conseguir fornecedor, porque ele pega... A hora que chega o contrato, ele não aceita o contrato. Você quer atender? Eu falei, quero demais. Até porque eu não tenho perfil de prestador de serviço que não admito ouvir algo que pode soar como uma crítica. Eu falei, gente, e na época eu lembro até que a minha advogada, e aí deu certo, a gente fez o casamento e tudo, e foi uma bênção, deu tudo certo e tal. E na época que eu liguei pra minha advogada pra falar desse cliente específico, ela até falou, assim, não, mas eu faço questão, porque isso me faz crescer. As pessoas perdem muita oportunidade de crescer por não querer ouvir o que aquela pessoa que muitas das vezes entende mais do que você, porque, por exemplo, todos os pontos que o Eduardo me trouxe eram pontos de demandas do meu trabalho que ele não entendia. Sim. Então, eu tive a oportunidade de explicar para ele como que era do lado de cá, para ele fazer as considerações dele e ele se sentir, de fato, confortável de estar ali num ambiente seguro, de falar assim, não, ótimo, agora eu entendi, ficou bom pra mim e desta forma fica bom pra empresa e tá tudo certo. Porque é muito ruim também quando você... Imagina, gente, assim, eu entendo que existem realidades e realidades, né? Sim. Igual a gente falou, o céu é o limite e tudo. Eu não mensuro o cliente por valor de contratação. Então, assim, aquilo ali é importante pra você, não só porque é dinheiro, é porque é seu sonho. Sim. Então, se você não tiver esse retorno do lado de cá num momento como esse, imagina no próximo. Na hora que você falar assim, nossa, eu sonhei com tal coisa. Exatamente. Se eu não tive ali pra te dar esse respaldo dentro de algo que é um contrato, é uma coisa que a gente pode alterar. Sim. Um sonho, não. Então, como que você concretiza isso? Não tem, assim, é um caminho que a conta não fecha, né? E, assim, todas as... Eu lembro que ele questionou, assim, coisas, assim, que estavam no contrato, que eram demandas que não são coisas que ele é obrigado a entender.
E assim como uma pessoa que não entende da sua área, né? Sim. Daquilo que você faz, você tem que estar disposto a explicar. Porque às vezes pra mim é uma coisa simples. Mas pra grande maioria das pessoas que não é da minha área, é complexo. Não, mas que esse termo aqui? Não, e a gente acabou não alterando praticamente nada. Não, acho que foi... Lembra? Foi às vezes uma palavra ou outra. Foi uma coisa muitíssimo pontual. Confuso. Isso, exatamente. E ele tava cheio de dúvidas. Quando você leu o contrato, o que você pensou? Não, eu ficava com preocupação, assim, tipo a questão da assinatura floral. Eu falei, mas então se eu levar a flor após a cerimônia, eu vou ser penalizado? Alguma coisa. Eu ficava muito com medo de penalizações, assim, mas... Depois. Entendeu? Assim... Ou de arcar, né, com alguns valores que não estavam previstos. Assim, eu lembro também que a questão das reuniões e tal. Porque, assim, o que eu queria era o quê? Previsibilidade. Previsibilidade, assim, não, eu sei que com a decoração, com esse fornecedor, eu vou gastar X. Saber onde você tá pisando. Né? Eu não queria chegar e ter uma surpresa. Isso aqui tem mais isso aqui. Não, eu não queria ter isso. Porque eu sei o quanto que é ruim. Isso é muito... E você teve isso com a gente? Não. Eu realmente, assim, desde que a gente teve essa reunião, que foi até um pouco delongada, que nós assinamos o contrato, em nenhum momento, assim, eu tive dúvida do que ia acontecer, de como ia acontecer. Tanto é que essa questão do carpete, ela nunca estava prevista Não estava. Em nenhum momento. Isso aí foi uma coisa de última hora. Foi uma sugestão que a gente deu. Com o maior respeito do mundo, assim, eu sempre tento fazer isso com respeito, porque eu acho que eu não posso mensurar uma coisa. Não é porque você tá ali, tipo assim, tá na chuva, vamos molhar. Nem pra todo mundo é assim, né? Exato. Então, e não é nem por uma questão de pensar assim, fulano tem, fulano não tem. São questões de prioridades mesmo. Isso. Às vezes o que é prioridade pra mim não é prioridade pra você e tá tudo bem. Então, assim, eu acho que essa relação de respeito, quando você tá fazendo isso, quando você tá fazendo esse planejamento, de entender realmente, eu acho que isso é primordial, assim, sabe? E no final sempre surgem gastos, assim. Sim, é normal. É normal. Sempre, mas você quer incrementar num ponto ali, num ponto aqui. O próprio lustre, o carpete. Normalmente os gastos vêm de moda que vocês inventam. Mas